Estamos de volta falando do Corinthians. Gente, olha que loucura que aconteceu. O Corinthians jogou contra o Fluminense no Maracanã em setembro e usou o uniforme 2. Por quê? Porque não tinha camisa 1 para jogar. E aí o Corinthians fez uma auditoria interna lá, o presidente Osmar Stabile fez uma auditoria. E essa auditoria apontou desvios de materiais, de camisas e venda ilegal de materiais da Nike dentro do próprio clube. Sendo que a retirada de materiais da Nike, né, no acordo, já tinha ultrapassado 300% o acordo previsto com a Nike. Então, olha que loucura, gente. O Corinthians teve que jogar com a camisa 2 porque não tinha camisa branca o suficiente e foram descobrir que estavam desviando material esportivo e camisa. Gente, quando eu acho que não dá para ter uma novidade, tem. Quando não dá para ser pior, dá. Lívia Camilo está aqui com a gente para contar essa história. Tudo bem, Livoca? Boa tarde, Lu, PVC, Musete. Bom, gente, mais uma daquelas, né, que a gente fala assim, poxa, inacreditável, né? Não dá para acreditar. Bom, acreditem, porque é verdade. Nos últimos 2 anos, o Corinthians extrapolou 300% da cota, né, prevista em contrato. Claro que é uma cota já defasada, né, um contrato que foi feito há alguns anos e a partir do ano que vem, o Corinthians terá direito a 20 milhões por ano em uniformes. Mas a verdade é que o Corinthians já vinha, né, utilizando bem mais uniformes do que aquele valor e também as peças estipuladas em contrato. E aí uma auditoria interna foi feita a pedido do próprio presidente, como bem disse a Luísa, foi um pedido do Osmar Stabile para que se averiguasse o que estava acontecendo com essa questão, né, do estoque da Nike. E aí, no sábado, né, eu e o Fábio Lázaro trouxemos a informação em primeira mão no UOL, né, evidentemente contando todos os desdobramentos do que estava acontecendo, qual que foi o intuito, né, e quais as conclusões que esse relatório teve, né, a partir do momento em que eles vão lá estudar. E aí, agora a gente tem também o desdobramento político, né, de toda essa questão, porque a partir dali eles encontraram irregularidades e também uma má gestão do estoque que estava e que também foi, né, incumbido ao vice-presidente Armando Mendonça, ele que tinha aí a última palavra em relação a todo o estoque e os almoxarifados, tanto do centro de treinamento quanto do Parque São Jorge, que antigamente não era dividido, tá, gente? Foi desde 2024 que houve essa separação, CT e Parque São Jorge. Antes ia tudo para um lugar só e de lá a distribuição era feita. Então, desde a gestão Augusto Melo, houve também essa separação. Um almoxarifado fica dentro do CT e outro no Parque São Jorge, que tem que servir ali os esportes terrestres, aquáticos, toda a área de funcionários, assessores do Corinthians. E qual que é o grande pulo do gato? A partir do momento em que eles reconhecem ali que retiradas de camisas foram feitas de forma exagerada para a diretoria, para relacionamento e todas em nome da rouparia, sem nomes específicos e sem destino específico para esses materiais, há uma desconfiança e, obviamente, críticas em cima do Armando Mendonça, que agora tenta se defender dessas acusações e também dessa questão política que foi se formando em torno desse caso. A Polícia Civil de São Paulo, né, já está investigando via ADRAD, né, que é a delegacia que trata com as questões do esporte. Esse caso já chegou nas autoridades, o relatório já foi enviado para as autoridades e na tarde de hoje o Armando Mendonça está prestando depoimento ao Dr. César Saad para dar o lado dele também da história. Ele nega que tenha tido qualquer tipo de irregularidade, de má gestão, mas a verdade é que faltaram uniformes, tanto na base, que eram uniformes assim, que a gente, na matéria que a gente deu, mostram lá uniformes rasgados, calças assim, totalmente remendadas para os meninos da base poderem jogar. E também houve essa questão do time profissional não ter um uniforme contra o Fluminense no Maracanã, em uma partida que era para jogar com o uniforme 1, porque daria certo, né? O Fluminense com o seu uniforme não teria qualquer tipo de problema ali com o uniforme do Corinthians. E aí, a pedido do Corinthians, o Fluminense jogou com o 2, para que o Corinthians também pudesse jogar com o 2. Contra o Ceará, que o Corinthians jogou de preto em casa, também tinha problema ou não tinha mais?
Então, Não tenho certeza. essas questões foram sendo resolvidas ao longo do tempo, porque existia essa pressão, né? A partir do momento em que teve o primeiro alerta, o Osmar falou assim, opa, a gente precisa dar uma atenção especial aqui. Então, outros pedidos foram feitos e além dos 15 milhões em 2 anos que foram a mais daquilo que estava previsto em contrato, o Corinthians ainda fez compra de uniforme com as licenciadas, cerca de R$700 mil. Gente, é uma loucura, né? Porque é um tipo, é um tipo de golpe, né? De roubo que está sendo investigado ainda, mas muito bizarro para acontecer dentro de um clube de futebol. Mussete, vê se pode, né? Sumir camisa de jogo, desvio de camisa de jogo dentro do clube. Corinthians, eu fico pensando em como essa farra estava acontecendo para chegar no momento em que falta num jogo de Campeonato Brasileiro no Maracanã. Porque se estavam mexendo nos uniformes da base, o Corinthians teve que 300% do esperado, pagou do bolso, muita gente estava aí recebendo, ganhando, se favorecendo, até o ponto que todo mundo utilizou de alguma forma, a farra foi tão grande que faltou um kit para um jogo profissional. Imaginem só o que estava rolando até esse alerta e o que poderia acontecer se esse alerta não fosse dado. Eles não sabem nem dar golpe, né? O negócio é tão mal feito, é um golpe pequeno para o tamanho do Corinthians e mal feito para chegar no momento que você não tem uniforme suficiente para uma partida no Maracanã. Uma vergonha completa para o Corinthians. Completa. Olivia, agora os próximos passos, né? O Armando, que está sendo uma figura central aí nessa investigação, está dando o depoimento dele. O Corinthians acredita que pode ter o ressarcimento desse material, onde esse material foi parar, e já tem ali, já está fechando mais esse cerco do que foi feito com esse material. O que acontece a partir de agora? Essa é a pergunta que a Polícia Civil vai ter que responder, né? Para onde foram esses materiais? Existem, né, teorias, enfim, até uma questão que está sendo investigada dentro do Corinthians, porque existia até um mercado paralelo dentro do próprio Parque São Jorge, de venda de camisas por um funcionário que foi desligado, pelo menos essa informação que o Corinthians nos passou, que o Corinthians iria demitir até a tarde de hoje o funcionário envolvido nessas vendas. Então, assim, tinham lá camisas, tanto de treino quanto de jogo, por valores baixos, assim, cerca de R$180, R$200 no Pix. Então, a partir dessa identificação também fica aí esse questionamento se superiores deste funcionário saberiam, né, dessa venda que estava acontecendo ali debaixo do nariz de todo mundo. E outra questão é que o Conselho Deliberativo e também a Comissão de Justiça do Conselho estão investigando o porquê de esse funcionário não ter sido levado às autoridades, né? Porque é possível, inclusive, você dar um flagrante dentro do Parque São Jorge ali, né? Que tem sempre muitos seguranças, tem uma relação boa com a polícia militar, para quem sabe, né? Poder descobrir de onde que estavam vindo essas camisas. A questão é, os uniformes, boa parte deles, não se sabe o paradeiro, base e outros esportes, inclusive, sofrem com falta, né, com uma carência de uniformes. A gente está falando também de meião, de outros itens, né, de tênis, enfim, tudo isso. E até o próprio almoxarifado, que está jogado às traças, com poeira, uniformes que estão mofando. Tem uma questão muito grave ali de logística. Os uniformes existem até, mas eles são antigos. Então, por que eles não chegaram na base até agora? Por que não chegaram nos esportes terrestres? Por que não chegaram nos esportes aquáticos? É isso, a gente fica nessa questão agora de entender para onde esses uniformes foram e quem pode ter lucrado ou não com isso. Doideira, né, PVC? O Armindo Rodrigues, do nosso chat, está aqui. Próximo jogo do Corinthians vai ser igual aquelas peladas, com camisa e sem camisa. Que ponto chegamos, PVC? É muito triste. Tem muita coisa acontecendo de errada no Corinthians. A gente também não pode acusar o vice-presidente de ter, antes de concluir as investigações, ele vai dizer que não foi, que não é quem desviou. Mas é inacreditável você ter um jogo que você não tem uniforme para jogar. E me incomoda também até outra coisa aí de um ponto de vista mais da minha maluquice, da minha cabeça. Eu odeio ver time jogando em casa com uniforme 2 ou 3. E foi o que aconteceu em Corinthians e Ceará. Por isso que eu perguntei. Também estava faltando camisa branca?
que se estava faltando camisa branca contra o Fluminense, podia não ter suficiente para ter a reposição para o jogo seguinte e você mudar o uniforme por precaução para o jogo seguinte. E aí o Corinthians joga de preto com os detalhes em laranja no jogo contra o Ceará em casa, que era um jogo para jogar de camisa branca, calção preto e meia branca, que é a identidade do Corinthians no seu estádio. É uma loucura, gente. Lívia, obrigada, viu? Sempre em cima do lance, trazendo muita apuração pra gente. Livoca, beijo. Obrigada, Lu.